palavra. E a gente vai falar agora exatamente de decisão, do momento em que Maria disse o seu sim. Mas essa frase me lembrou de uma história de um rapaz jovem como nós, e ele estava na caminhada, só que ele estava exatamente em cima do muro. E como disse, como é que a gente cantou mesmo? Mas para chegar até lá, em cima do muro eu não posso. Exatamente, o cara estava ali em cima do muro, e aí de um lado, aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? E é só ilustração, não se preocupem. Do lado direito do rapaz estavam os anjos de Deus, os anjos do céu. E aí quando o rapaz passando, vamos dizer que eu estou em cima do muro aqui, eu sou esse rapaz, em cima do muro, andando, e aí os anjos de Deus começaram a chamar, vem para cá, vocês são os anjos de Deus, tá bom? Então vamos lá. Estou passando em cima do muro, vocês começam, mas tem que ser para me convencer, para eu vir para o lado de vocês. E aí, desse lado, tem muito, né? Mas é porque é o lado esquerdo, então eu vou fazer essa referência. Estavam os demônios, estavam os anjos do inferno. Não são vocês, mas é só para ilustrar. Enquanto ele passava em cima do muro, e aí os anjos de Deus começaram. Isso. Você ia? Nossa Senhora, vamos melhorar, anjo de Deus, para Deus vencer essa batalha agora, dessa alma que está aqui. Peraí, atenção, calma. Para vencer essa alma que está aqui em cima desse muro, precisa da ajuda de vocês, tá bom? Então vocês começam. Vai, valendo? Vai lá, João, motiva aí. Estou em cima do muro passando. Agora deu vontade, gostei. E aí aquele rapaz em cima do muro começou a se incomodar porque que os demônios, os anjos do inferno, eles não faziam nada, eles ficavam exatamente como vocês estão. E os do céu ficavam. Tem mais palma do que vem. E aí ele, muito incomodado com aquilo, chegou para um dos demônios e perguntou, mas por que só eles que estão me chamando? Por que vocês estão exatamente calados? E um dos demônios virou para ele e disse assim, para a gente está tudo tranquilo, está favorável, porque o muro é nosso. Então, a gente vai falar agora de decisão e dessa realidade de que o muro não é da parte de Deus. Para chegar até lá, em cima do muro, não dá para a gente ficar. E a gente tem meditado nesses dias sobre uma mulher que ela deu um sim com toda coragem, mesmo sem saber como as coisas se dariam. Se você quiser pegar a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, nós vamos pegar a partir do versículo 26. E a gente vai até o 50, até o 38, isso. Lucas capítulo 1, até o versículo 38. Eu gosto muito de citar a vida de alguns santos. Ontem acabei não fazendo isso na pregação. Mas Santo Isidoro, que é um santo da igreja, ele dizia assim, quando nós rezamos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, é Deus quem fala conosco. Muitas vezes a gente quer resposta na nossa vida, na nossa juventude, nas nossas dúvidas, e a gente não sabe onde encontrar. Onde é que está essa resposta? Gente, Deus fala conosco. Quando a gente não consegue ouvir a Deus, quando você viver aqueles momentos de solidão, de tristeza, olha, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém lembrou de mim, eu preciso de uma resposta, vá na palavra de Deus. Hoje, está vivo. Hoje pela manhã, a gente teve a oração dos servos ali, do pessoal da coordenação, e foi muito interessante que eu vi que vocês mesmo, que são da liderança, têm essa dinâmica de intimidade com a palavra. Durante a oração eles vão pegando trechos, e a oração com a palavra de Deus vai norteando tudo aquilo que eles querem viver e tudo aquilo que Deus tem a dizer. Então, perseverem assim, que bom ver vocês com a palavra, porque como dizia Santo Isidoro, quando nós rezamos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, é Deus quem fala conosco. Vamos ver o que Ele quer nos falar nessa hora. Versículo 26, esse capítulo 1 de São Lucas. Todo mundo conhece, mas vale a pena a gente relembrar, porque toda vez que eu leio a palavra, ela tem uma novidade. Com certeza para você também é assim.
Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Frase linda. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós. O tema dessa pregação é exatamente esse trecho do versículo 38, mas seria muito pouco pegar só esse trechinho, sendo que é tão rico ler isso mais uma vez. Eis aqui a serva do Senhor. Esse é o tema dessa pregação, dessa partilha com vocês. É mais uma das respostas, e daquilo que Nossa Senhora fala no contexto bíblico. Para a gente se situar um pouco, no tempo de Maria, existiam mais ou menos, era um vilarejo de Nazaré, e eram mais ou menos cerca de 400 e poucas pessoas, somente. Então, por isso que tudo que acontecia ali, todo mundo sabia. Então, que Maria ia casar com José, todo mundo sabia. Numa cidade pequena, que às vezes tem 5.000 habitantes, ou no interior, quando tem poucas pessoas assim, se acontece alguma coisa, todo mundo fica sabendo. Imagina num vilarejo como era em Nazaré, com cerca de mais ou menos 40 famílias. Então, isso dava, aliás, não dava nem 400 pessoas. Morando lá, no tempo que eu fiquei em Israel, morei, como falei para vocês, de 1º de janeiro de 2007 até o meio do ano de 2009. Então, foram 2 anos e meio visitando Nazaré, indo na casa de Maria, conhecendo o lugar onde São José trabalhava, e estando ali no lugar onde o anjo desceu e fez esse anúncio grandioso. Mais uma vez, eu pude me decidir por Cristo, me decidir pela vontade de Deus. Então, Nazaré hoje é aqui, e a gente tem a oportunidade de, com essa visita, a visita de Deus, a presença dos nossos anjos que estão aqui, o seu anjo da guarda com o meu, quantos anjos estão nesse lugar? E mais uma vez a gente tem essa possibilidade de sair desse muro. Eu não sei que muro é esse que você esteve ou está, ou que decisão é essa que você precisa tomar. Mas eu sei que hoje é mais uma vez a oportunidade da gente escolher por Deus. E o interessante é que às vezes quando a gente divide a palavra fica mais fácil. Decisão quer dizer dar cisão. Cisão é o quê? É um corte. Então, decisão nisso. Decisão nesse passado, nesse pecado. Em cima do muro eu não posso ficar, é exatamente isso. É dar esse corte, é escolher por Cristo, já que Ele tem esse céu e essa santidade para a gente. Quando chegar no final da pregação, eu acredito que vocês tenham guardado o papel de ontem, né? Lembram? Está tudo certo aí, os 2 papelzinhos que a gente guardou. E a gente vai experimentar, já que eu falei de céu, e isso eu aprendi ano passado, quando eu tive a oportunidade de estar numa animação com o padre Marcelo Rossi, e ele estava lá no Ibirapuera, em São Paulo, e ele dizia assim para a gente: pense no momento mais feliz da sua vida, que foi um pouco do que a gente viveu ontem e escreveu nesse papel. Pense no momento mais feliz da sua vida, uma memória que você quer trazer para sempre. Multiplica isso por 1000 vezes. Aquela sensação que você teve, que você nunca mais quer deixar de viver, que você queria viver eternamente,
isso é só um pouquinho do que seria o céu. E aí depois ele disse: pensa na sua lembrança mais dolorida, aquilo que você viveu, que marcou a sua história, que foi muito sofrido, que você nunca mais quer voltar a viver. Multiplica isso 1000 vezes. Esse é o inferno. Então, por isso que eu pedi a dinâmica de ontem, porque a gente vai vivenciar, eu pedi para vocês guardarem, porque a gente vai vivenciar no fim dessa noite, todo esse momento, com uma escolha de céu, e um abandono, e uma decisão, por tudo aquilo que é de Deus, para deixar tudo aquilo que é do inferno, lá no inferno, porque a gente não quer isso para a nossa vida. Então, essa mulher, Maria, simples, ali, com aqueles moradores naquela pequena cidade, num vilarejo, ela foi a eleita de Deus. E é maravilhoso poder contemplar Maria, e é maravilhoso poder falar dessa resposta. O interessante é que, conforme a gente vai lendo o Evangelho, os Evangelhos, conforme a gente vai meditando a palavra de Deus, me veio essa pergunta: por que Maria disse que ela era serva ou escrava? Se quando, com certeza você já deve ter ouvido essa palavra, que está lá em João 15, no versículo 15, e Jesus diz assim para os seus apóstolos: olha, eu já não vos chamo mais servos, mas vos chama de quê? Amigos. E eu fiquei meditando sobre isso, por que Maria, ali naquele contexto, naquele momento de encontro com um anjo, uma resposta para o céu, ela disse que era serva, ela disse que era escrava. Se Jesus disse que aqueles que são próximos, que aqueles que são dele, não são mais servos ou escravos, eles são amigos. E aí eu fui entendendo no contexto da palavra que, na verdade, tudo isso foi sendo atualizado a partir de Jesus Cristo. Antes não era assim. Até aquele momento de Maria, até aquele momento de Maria, acho que eu sacudi muito aqui, tem umas coisas voltando aqui da janta, mas está tudo no controle. Apanhei um pouquinho hoje, inclusive, quero dizer para vocês, agora aproveitando essa oportunidade, a gente abre para os testemunhos, pode ser agora, Stefano, meu testemunho? Rapaz, fui ali na atividade hoje, homens e mulheres jogando bola naquele campo, e fui gravemente agredido, estou agora contundido, mas eu vou superar essa. Tô brincando, teve um momentinho ali no futebol, mas levou uma bolada, tadinha, no rosto. Mas ali, ó, o autor. Mas fica tranquilo, ela deu em vez dela dar em você, ela deu em mim o troco, tá bom? Então, mas não tem problema, a gente leva pelo irmão, né? A gente é amigo, a gente leva pelo outro. Mas só para descontrair, é muito interessante ver como isso foi sendo atualizado e foi trazendo realmente essa novidade a partir de Cristo. Foi Ele realmente que deu essa cisão de uma história que antes era de uma forma, e a partir dele tudo foi sendo construído de uma forma nova. Então, Jesus foi esse que foi concebido no ventre de Maria e onde foi trazendo toda essa novidade. Pergunto para você nessa noite, será que você já viveu essa cisão? Já teve essa decisão? Muitos me disseram, graças a Deus, ontem, já que tiveram esse encontro pessoal com Jesus e que tiveram as vidas transformadas. Mas verdade ou não é que de vez em quando a gente tem aquela vontade e tendência de voltar para aquele muro que a gente já conheceu? Já aconteceu com você ao longo da sua caminhada? Comigo várias vezes. Por mais que eu não tenha voltado, eu quis voltar, eu quis escolher diferente, e é muito difícil a gente guardar no coração. Por isso que foi providencial a gente começar com a pregação de ontem, falando de Maria que guardava todas aquelas coisas no seu coração. Todas aquelas coisas eram promessas de Deus. O anjo já tinha anunciado a ela. Então, vamos relembrar, Maria teve 4 encontros até aquele momento da perda de Jesus no templo, em que Jesus fala para ela: não sabias que eu devia cuidar das coisas de meu pai? E aí Maria guardava tudo isso no seu coração. Relembrando, então, foram 4 encontros. Primeiro esse com o anjo, depois com a sua prima Isabel, que devo a honra da mãe do meu Salvador vir me visitar. Depois com Simeão, aquele momento que ele fala para ela que uma espada de dor transpassaria a alma de Maria, e ele já estava prefigurando, dizendo do momento da morte de Jesus, onde ele morreria ali para nos salvar do pecado. E depois sim, esse momento de encontro
com Maria, entre Maria e Jesus, e ela guardava tudo isso no coração. Será que a gente tem se guardado para Deus mais uma vez? Será que a gente, hoje, porque é muito interessante viver para Deus e ao mesmo tempo desafiador, porque é como um alimento, né? Aquilo que a gente comeu ontem não serve para hoje, a gente já tem fome de novo. E a nossa experiência com Deus também tem que ser atualizada a cada dia. Aquele momento que você viveu ontem com Deus, hoje é um novo, hoje é uma nova oportunidade, hoje é uma nova escolha, hoje é uma nova decisão, hoje é mais uma vez, eis aqui o servo do Senhor. Ou aquela louça que vocês que estavam na escala ontem lavaram, permaneceu hoje limpinha até agora? Teve que ter outra escala, não foi isso? Outras pessoas foram lá lavar, girou ali. Então a gente se suja de novo, as coisas se sujam mais uma vez, a gente precisa sempre entrar nessa dinâmica. Então não se cansem do passo mantido, não se cansem desse caminho de perseverança, porque é um chamado mesmo à santidade. Um chamado à santidade, ele não se dá de forma fácil. Não vai ser fácil para a gente, não vai ser simples para a gente escolher castidade, decisão por Deus, pelo caminho de Deus, por deixar as pessoas que nos levam. Por exemplo, como eu contei ontem, né, que uma das meninas perguntou, o que é uma memória ou uma lembrança? E eu contei de uma memória daquele rapaz da minha escola, que chamava-se Oliveira também, Tiago Oliveira, e ele falou para mim, olha, qual a diferença entre você e a gente que vai para a igreja, que não vai para a igreja? E ali eu tive que dar uma cisão, eu tive que realizar um corte. Mas como eu falei, muitas vezes eu quis voltar. Mas a gente tem um lugar seguro, e perseverar é o segredo dos fortes. A perseverança é o segredo dos fortes. E o jovem, como diz lá no final da Bíblia, tem as cartas de São João, que não é o Evangelho de São João, que diz assim, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e porque vencestes o maligno. Então, nós que estamos aqui, nós somos jovens, e nós temos essa força de Deus em nós, para vencer o mal, para nem ligar para os demônios se estão quietos ou se estão em movimento, porque a gente sabe que a gente não está em cima de um muro, a gente já sabe que a gente quer trilhar esse caminho de santidade, esse caminho com Deus. Falando de escravo ou de servo, me recordo de, certa vez escutei essa história, de um escravo, era no tempo dos senhores feudais, e começou a acontecer um leilão. E agora eu vou precisar da ajuda de alguns rapazes aqui, a começar dos mais fracos aos mais fortes. Lucas, pode vir para a ponta. Aqui. Já veio um. Pode ser voluntário, tá? Pode ser voluntário. Então um está aqui. Vai vir, Lucas, nessa ou não? Vai ficar aí. Beleza. Vamos lá. Tem que dar 5 aqui. Fica aí. Aí. 3. Stefano, você vai ser o último, tá? Mais um e o Stefano é o quinto aqui, por favor. Quem vem? Vem, Bruno. Já veio. Fica aí. Tá bom. Aqui, ó. Fica aqui o quarto agora. E naquele tempo, atenção, gente, vamos lá. Naquele tempo dos senhores feudais era assim. Estava acontecendo um leilão e alguns senhores queriam comprar escravos. E é o que nós temos aqui. Fica aí, Stefano. E é o que nós temos aqui. Ia começar do primeiro, foram dando os lances. Quem dá mais aqui, ó? Número 1. Vamos lá, agora nesse leilão. Quem quer levar esse escravo? Excelente. Vai, aí. Levou? Beleza, então vai lá, pode ir. Se o senhor está ali, pode ficar aí perto dele. Vai ter que dormir de noite agora no mesmo quarto, essa noite. Olha, nós temos aqui mais um dos escravos, inclusive esse aqui ainda tem uma voz boa, ele canta direitinho. Quem vai? Vai levar? Vai para namorado que vai ficar melhor. Isso, fica ali. Fica ali. Ó, tá melhorando, olha aí, o naipe dos escravos tá melhorando, né, gente? Dá um look pra cá. Olha aqui. Quem dá mais aqui agora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vai. Escravo não escolhe, irmão. Pode ir pra lá, vai embora lá. Vai lá no Batata, aí, ficou. E aí, gente, chegou um momento que muita gente esperava, porque
Afinal de contas, ficaram os dois melhores escravos. Olha aí o porte deles. E, e aí começou um ruído muito grande, um falando, não, os melhores escravos são meus e tal. E aí que chegou o momento do quarto. E aí agora a gente vai. Quem dá mais aqui? Atenção! Muito movimento, muito barulho. Já vieram dois escravos para cá, eu acho que a gente vai mandar um para lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Chama aí, chama aí. Aí. O quarto foi, ganhou aí. Pronto. É claro, é claro que no final eles tinham que pagar por isso, né? Era um leilão de escravos. E aí, até que ficou por fim, naquela ocasião, e hoje a gente vai considerar assim também, ficou o melhor escravo. Aquele que era mais forte, aquele que era mais capaz. Gente, vamos usar também a imaginação, também não acreditem em tudo que seus olhos veem, tá bom? Por favor. E aí aconteceu exatamente isso, que ficou aquele escravo que era o mais esperado da noite. E aí um dos senhores feudais, que eram exatamente o mais rico, o que tinha mais condição, foi e comprou. Seria eu então agora, eu vou fazer esse papel. E comprei esse escravo. Só que a intenção daquele senhor feudal, já que ele era tão bom, já que esse escravo tinha servido a tantos, e ele tinha sido tão bom em tudo que ele fazia, não era mais dar mais trabalho para ele, não era ficar mais com ele. Chegou num campo, colocou ele na carroça e foi levando. Chegou num campo vasto como esse, vamos imaginar que é esse corredor aqui, e ele falou, vamos dizer que era Tefão o nome dele, né? Tefão, te comprei por um alto preço, mas agora comprei a sua liberdade. Pode ir, você está livre. E aquele escravo ainda um pouco desconfiado, vai desconfiando, olhando para trás. Porque a sensação que aquele escravo tinha, como ele tinha sofrido a vida inteira, ele tinha a sensação de que o que aquele homem ia fazer era exatamente dar um tiro nas costas dele. Na cabeça dele passava assim, esse homem é cruel, esse homem ele quer me matar pelas costas, esse homem não tem bondade para mim. E conforme foi se afastando, aquele senhor foi andando com a carroça, e a carroça foi se afastando, e aquele escravo pensou, puxa, a minha vida inteira eu servi, eu só sei fazer isso, eu não sei viver essa liberdade agora, eu não sei o que fazer agora com a minha liberdade. E aquele escravo, a resposta que ele deu dentro dele primeiro, enquanto ele caminhava, enquanto ele estava naquele campo, ele ia voltando atrás da carroça, e aquele senhor feudal ia olhando para trás e não entendia, por que ele está voltando, por que esse escravo está voltando, até que chegou uma hora que ele mandou parar aquela carroça, e o escravo chegou perto dele e disse, olha, eu sei que agora eu estou livre, que o Senhor comprou a minha liberdade, mas a minha liberdade, eu escolho te servir, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei cuidar dos animais, eu só sei cuidar da terra, eu só sei cuidar da casa. Então, a minha escolha, na minha liberdade, é te servir. E no momento que eu quiser, eu posso ir embora? E aquele senhor disse, você pode ir embora, quando você quiser. E aquele escravo fez a melhor experiência, que foi justamente de ter a sua liberdade paga diante de tantas pessoas, mas para que aquele escravo não fosse mais escravo, para que ele fosse livre, para que ele fosse servo, para que de servo ele passasse a ser amigo. E aquele escravo foi tendo lugares na casa, e foi tendo a sua família, porque teve alguém que teve a coragem de pagar um preço por aquele escravo. Nós também vivemos essa mesma história. Teve alguém que teve a coragem de pagar um preço por mim e por você. E para não chamar mais a gente de escravo, para chamar a gente de amigo. Então Maria também entendeu essa passagem de quando primeiro chega um anúncio e ela é chamada e ela se reconhece como serva, como escrava. Mas tanto eu como você já temos toda a história da salvação diante dos nossos olhos e temos a grande oportunidade de, na nossa liberdade, escolher fazer o melhor que a gente pode. Servir a Deus. Decidir por Cristo. Você pode viver a sua liberdade que já foi paga, que já foi comprada, você já está livre. Ele podia ter ido embora, mas na liberdade dele, ele escolheu servir aquele Senhor.
E é assim que Deus faz com a gente. Deus te criou livre. Ele não te libertou depois, ele não, depois agora quando você fizer 15 anos ou 18 anos, como às vezes o pai faz, né? Agora completou 18 anos, toma a chave do carro, é todo seu e você vai dirigir, dar uns rolê por aí. Às vezes a gente espera 18, 21 anos para ter essa liberdade. Deus não esperou idade, Deus criou a gente livre. Se você quiser, Deus te espera. Se você não quiser, Deus te respeita. E com Maria também foi assim naquele momento. Assim como eu gosto muito de relembrar, e vale a pena, como aquele quadro do sim lá, o céu inteiro esperando a resposta de Maria, os anjos inclinados com o ouvido assim, Deus ali também esperando na expectativa. E aí, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que alegria no céu. Imagina se a gente dançou assim, se a gente fez festa aqui, do jeito que a gente fez. Imagina quando Maria deu essa resposta, como é que foi um estrondo no céu. Agora imagina Deus te esperando também. Imagina que Deus, ou melhor, não imagina, saiba que Deus fez isso por você. Saiba que esse Jesus comprou a sua liberdade e fica ali esperando tantas vezes a gente. E quantas vezes a gente deixa Deus esperando, não é verdade? E a gente às vezes cobra de Deus, às vezes a gente fala que Ele não está com a gente. Mas a verdade é essa, que esse caminho de volta é nosso. O escravo estava lá já, e ele entendeu que ele podia ser amigo, então ele voltou. Quantas vezes vai ser preciso voltar? A vida inteira. A vida inteira a gente vai voltar. A vida inteira a gente precisa percorrer esse caminho aí de novo. Já que a gente conhece, já que a gente guardou no nosso coração essa experiência, a gente já sabe voltar. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Não foi isso que a gente cantou ontem, que a gente se animou? Ele te espera e quer te dar vestes novas. Ele te espera assim, ó. E é só a gente voltar. A gente já sabe o caminho, a gente já sabe, porque a gente já fez essa experiência. Então, volta na palavra, volta a meditar, volta a ir para a capela, volta a rezar o terço, volta a fazer sua adoração. O retiro é um treinamento, a gente está aqui para a gente treinar, porque a verdade é que tudo isso aqui a gente vai aprendendo, a gente vai aprofundando, a gente vai vivenciando momentos que talvez se a gente ficasse o tempo todo junto assim, seria mais fácil, não é verdade? Talvez você aqui nesse retiro, em poucos momentos você tenha pensado em pecar, desculpa rasgar o verbo aqui, até mesmo por estar gravando, mas talvez você que se masturba não tenha pensado hora nenhuma em se masturbar, em ver alguma coisa pornográfica, em beber como você bebe lá fora, e dá aquela vontade de ficar aqui, ó, de permanecer. E o convite é esse, a gente treina aqui nesses dias. Olha, você chegou aqui na sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vocês só vão embora na quarta-feira. Foram 5 dias treinando para uma caminhada que ela tem que ter um futuro, ela tem que ter uma perseverança. Quantas vezes conversando com o pessoal da equipe ali, quantas pessoas estavam aqui ano passado e esse ano não estão? Você sabe, tem amigos seus, tem pessoas próximas a vocês que são da paróquia, que deviam estar aqui, e estão por aí. Mas e a gente que está aqui também? A gente vai voltar de que forma? Treinado. Quanto mais tempo eu consigo, e comigo foi assim mesmo, por exemplo, nós temos como regra de vida na Canção Nova, todos os dias pelo menos rezar o terço, viver 40 minutos de meditação da palavra, o estudo bíblico, 30 minutos pelo menos de adoração, jejum às quartas e sextas, e confissão também mensal. Então a gente vive, são as nossas regras de vida de oração no cotidiano. Até conseguir ficar meia hora ali de joelho, demorou um pouco, doía, mas com o tempo é igual tocar violão, tocar um instrumento, vai criando calo. O joelho também é assim, a gente vai aguentando mais. Então é isso que a gente veio fazer aqui, a gente veio treinar, eis aqui o servo, eis aqui o amigo, eis aqui aquele que escolheu caminhar na vontade de Deus. Então, é esse o nosso chamado, durante esses dias aqui. Vocês vão ouvir outros momentos, a gente terá
nós teremos outros momentos lindíssimos, mas se a gente guardar cada coisa, que a gente, toda noite, quando terminar o retiro aí, por mais que a gente tenha brincado, que a gente se divirta, para um pouquinho, guarda. O que você quer guardar de hoje? O que Deus falou com você? O que você vai, que decisão é essa que você vai sair daqui treinado já, para viver depois que você for embora daqui? Porque quantas vezes aconteceu? Pessoas iam na Canção Nova e aí chegaram lá. Quando eu ia para a Canção Nova, desculpa a minha velhice, mas eu vou na Canção Nova desde 94. Eu conheci a Canção Nova no Rio de Janeiro em 93, no Maracanãzinho, no Retiro Rio de Água Viva. O Padre Jonas estava lá, ainda era Padre Jonas, Dunga. Talvez muitos aqui não tenham nem nascido, não tivessem nem nascido em 93. E eu já estava, eu estou vendo algumas cabecinhas assim, e eu já estava conhecendo a Canção Nova, porque eu tinha 11 anos de idade. E aí, com 12, eu comecei a visitar a Cachoeira Paulista. E aí, quantas vezes ao longo desse tempo, eu ficava muito em barraca, eu já sei que tem uma galera que sempre acampa lá, eu sempre acampava lá. E quantas vezes, quando eu voltava para minha paróquia, eu voltava para minha escola, eu falava, pô, fiz uma viagem muito legal, fui lá para a Canção Nova. E aí, Tiago, como é que foi? Pô, foi maravilhoso. Mas e aí? Pô, nossa Senhora Aparecida. Negócio sensacional. Tiago, mas o que que... Olha, você precisa ir lá. Me fala alguma coisa que você viveu. Meu Deus, Deus. Não, mas alguma pregação, alguma coisa que te marcou. Olha, rapaz, lá Dunga falava lindamente. E tá, o que que ele disse? Rapaz, só você ouvindo. Não sabia falar nada. Não sabia falar nada. Ia para lá, passava aqueles dias ali. Meus pais me levavam, graças a Deus. Era bom, era gostoso. Nossa, um pedacinho do céu, era bom. Mas aí não ficava nada. Quantos retiros você já fez assim? Não é verdade? Você não lembra nada. Ah, não, teve legal o momento da música lá, da animação, tinha tal pessoa, tal. Mas a gente não guarda. Quantas vezes a gente vive assim, sem guardar as coisas, sem marcar os momentos? Então, por isso que eu falei, quando a gente terminar o nosso dia, quando terminar esse dia, puxa, o que que foi marcante? O que que você quer guardar? O que que você quer levar? Esses dias eu tinha deixado lá no Rio de Janeiro alguns estudos bíblicos, né? Porque como eu falei, a gente tem essa atividade de fazer estudo da palavra, e acaba que vão acumulando alguns cadernos, né? Ao longo de 15 anos, você pensa aí se acumulou alguns, né? Então, alguns cadernos eu tinha deixado lá na casa dos meus pais, e aí, mês passado, meu pai veio, fez uma limpa lá na livraria lá do quartinho dos fundos. Tem bastante livro, porque meu pai é advogado, minha mãe é psicólogo, cheio de coisa lá, da minha irmã já estão na casa dela, então ainda tinha uns de medicina. Mas agora ficaram. E aí ele veio com os meus, que era a única coisa que tinha sobrado lá, veio com a bolsa cheia de caderno. E aí como foi bom para mim pegar aqueles cadernos ali e ver as minhas primeiras experiências com Deus ali na Canção Nova. Eu tinha escrito meu estudo bíblico, recordei, nossa, como meu coração era puro, como era bonito aquele início, como hoje eu preciso voltar a esse primeiro amor, que é isso que a gente falava. Como eu preciso voltar a ser daquele jeito, ser mais dócil. Vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sério às vezes, a gente vai travando um pouco mais. Aí eu fui me reconhecendo ali de novo, como me fez bem. A gente tem essa oportunidade de marcar e de guardar. Então, eu não sei qual é a possibilidade ou como você pensa em seguir a sua caminhada com Deus, mas faz ali uma oração por dia. Encontro, às vezes, tem um rapaz na academia lá que ele é instrutor, mas ele é evangélico. E ele falou, Tiago, descobri um negócio, rapaz. Eu falei, o que que foi? Comecei a escrever uma oração por dia lá para Deus, toda noite. Rapaz, mudou a minha vida. Toda noite eu chego lá, eu escrevo isso aí. Aí eu dei uma risadinha. Falei, irmão, eu faço isso aí já tem mais de 15 anos. Porque ainda teve o caminho vocacional para a Canção Nova. Mas como é bonito ver ele maravilhado com essa experiência de escrever uma oração para Deus por dia. Não precisa começar grande, não precisa treinar grande. A gente corre 1 quilômetro para depois correr 10. Então vai devagar, mas tenha um compromisso com Deus. Eis aqui os servos, eis aqui você, eis aqui o seu coração. Senhor, eis-me aqui. Mas aí a gente fica aqui, eis-me aqui.
será que vai vir agora algum esquema de Hollywood, né? Que se fosse no nosso tempo, a gente ia ficar esperando, né? Olha, efeitos especiais agora. Fica, eis aqui a selva, que aconteceu, né? E aí a gente fica esperando aquele momento que foi só lá no céu, não deu para ver daqui da terra, entendeu? Então ligou algo, céu e terra, mas não deu para ver daqui. É espiritual, gente. Pelo amor de Deus, não tem ninguém flutuando do seu lado. Então, ligou lá, foi uma festa lá, mas aí, imagina se, eis-me aqui, né? A gente já pensa no Cid Moreira, né? Eis aqui, né? E agora, Mr. M. E aí você tem vozes mais graves que a minha. E aí você fica esperando aquele momento. Mas é simples. Porque Deus escolhe trabalhar na simplicidade. E aquilo que é grandioso, Deus faz tantas vezes em silêncio. Deus faz em silêncio. Para nascer o Salvador do mundo inteiro, foi lá em Belém, lá na grutinha, lá no pequeno. Ficaram sabendo só porque ele colocou uma estrela no céu e alguns vieram adorar. Mas Deus faz assim, faz numa manjedoura. E às vezes a gente quer grandes coisas, grandes momentos. Uau, meu encontro pessoal com Deus tinha que ver fogos de artifício, mano. Parada louca lá acontecendo. Não é assim, gente. É aqui, ó. Coração. É simples. Mas é tão transformador e tão marcante que isso move a gente o resto da vida. Essa experiência, esse sim, essa resposta para Deus move a gente a seguir de uma forma extraordinária. Quer ver como Deus trabalha de forma simples? Eu ficava pensando sobre isso, porque as meninas, até o pessoal da coordenação dizia, Nossa Senhora aparece em poucos momentos assim da Bíblia e ela fala tão pouco. Mas se a gente parar para perceber, atualmente, não nesse tempo em que a Bíblia foi escrita, em que São Lucas escreveu esse evangelho. São Lucas escreveu esse evangelho, São João escreveu já por volta do ano 100. São Lucas escreveu um pouco antes, ali por volta dos anos 80, depois de Cristo, isso eu estou falando. Então, para a gente pensar, nossa, aquele João que estava ali reclinado a cabeça, que conhecia o coração de Jesus, como ele demorou para escrever? Ele foi o último a escrever o evangelho, foi São João. Olha que interessante. Mas esses que falaram tão pouco, talvez aqui, como é Nossa Senhora, ela continua falando hoje. E ela, há pouco tempo atrás, a gente está celebrando, por exemplo, esse ano, 100 anos da aparição de Fátima, Nossa Senhora que apareceu lá em Fátima para os pastorinhos. Ela falou ou não? Sim ou não? Gente, falou, pelo amor de Deus. Vão acompanhar a igreja. Nossa Senhora apareceu. Vou trazer os relatos para você ficar atualizado, então, tá bom? Nossa Senhora primeiro apareceu, nesses tempos atuais, ela apareceu em 1531, lá no México, para um índiozinho chamado Juan Diego. É Nossa Senhora de? Beleza, poxa vida, que susto. Graças a Deus. Então conhece Nossa Senhora de Guadalupe, né? Depois, vou falar das principais, tá bom? Ela apareceu lá em Lourdes, mas aí já um pouquinho, ou melhor, ela apareceu, mas não apareceu, ela só apareceu no Rio, porque a Nossa Senhora Aparecida, que foi só a imagem. Então, não é que Nossa Senhora veio aqui no Brasil. Até então, por mais que eu já tenha ouvido algumas pessoas falando, alguns lugares dizendo que Nossa Senhora já apareceu ou aparece em alguns lugares aqui no Brasil, não existe isso, a igreja não aprova isso. Não existe esse relato e nem essa aprovação pontifícia, essa aprovação do Vaticano que diga, Nossa Senhora já apareceu aqui no Brasil. Então, se te disserem isso, até então a igreja não aprovou nada. Pode falar com toda certeza. Nossa Senhora apareceu então ali no Rio em 1717, que a gente está comemorando esse ano, 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Mas de uma imagem que foi encontrada. Mas onde Nossa Senhora apareceu mesmo? Ela apareceu lá em Lourdes, na França. Apareceu em 1858. Apareceu por uma menina, por uma camponesa, Santa Bernadette. Simples. Podia aparecer por um grande comunicador, por uma grande emissora de televisão. Podia aparecer, mas ela não faz assim. Deus não trabalha assim. E Nossa Senhora continuou falando, convidando a jejum, convidando a penitência e convidando a rezar o Santo Rosário, que eles falam que para a gente é o terço. Aquela que quase não falou, tem falado tanto na atualidade. Depois de 1858, ela apareceu então
aos pastorinhos em 1917, e já em Fátima, em Portugal. Olha que interessante. E lá em 1858, ainda para essa pequenina, que foi Santa Bernadette, que era uma camponesa, ela disse e revelou o mistério da Imaculada Conceição, ou melhor, o dogma da Imaculada Conceição. Como Deus trabalha de forma extraordinária, mas de uma forma que os sábios e entendedores desse mundo não conseguem entender. Tiago, o que isso tudo tem a ver com a gente? Tem a ver que Nossa Senhora está falando e que a gente tem ainda, está em processo, mas Nossa Senhora continua aparecendo em Medjugorje. Inclusive, existem várias peregrinações para lá. Eu já tive em Fátima, eu já tive em Lourdes, eu já tive lá em Santa Catarina de Labouré, que é onde Nossa Senhora das Graças apareceu, que é em Paris. Em Medjugorje ainda não tive essa graça e nem em Guadalupe, mas Nossa Senhora já me falou que vai me levar lá. E eu vou. Eu não sei quando ainda, mas eu vou. Mas é interessante ver isso, que essa que falou tão pouco, mas que agiu tanto e demonstrou tanto, e Nossa Senhora disse que Deus queria que Lúcia, por exemplo, que foi uma das pastorinhas, porque os outros pequeninos faleceram logo, Lúcia foi aquela que ficou, que foi Francisco e Jacinta. Francisco e Jacinta faleceram logo. E tem um dos pedidos, na segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima, tem um dos pedidos de Lúcia para Nossa Senhora, ela fala assim: a gente queria tanto ir logo para o céu, leva a gente para o céu, mamãe. E aí Nossa Senhora diz para ela: olha, em breve eu vou voltar para levar Jacinta e Francisco, mas você, Deus disse que queria um pouco mais, para que o meu coração, a devoção ao Imaculado Coração, ao meu Imaculado Coração, seja divulgada, e aí eu vou precisar de você. E Lúcia permaneceu. Lúcia permaneceu longos anos, e aí certa vez ela estava dentro porque ela foi freira, ela foi irmã, então ela estava dentro do convento. No momento ela sentou assim e ficou olhando para uma parte do jardim, e ela ali sentada, mó papo, falando, não sei o quê, e a Nossa Senhora, né, aquela coisa toda, nossa amizade e tal. E aí chegou a Madre Superior e falou: Lúcia, você está conversando com quem? Ela falou: mas a senhora não está vendo? E ali Lúcia também foi entendendo que de verdade, de forma extraordinária, mas mística, o céu e Nossa Senhora escolheram se revelar a ela, que era tão simples. Com Deus é assim, eu não sei o que Deus tem para a sua vida, e na pequenez daquele simples, Deus quis se manifestar, para dizer para a gente que quanto mais a gente for simples, mais espaço Deus tem na nossa vida. Quanto mais a gente é humilde, como Maria foi, maior é a grandeza do que Deus pode realizar. O dia que você for na Terra Santa, que você tiver a oportunidade de entrar lá na grutinha de Belém, quando a gente chega no santuário, o tempo que eu morei em Belém. Morava 3 minutos caminhando para a grutinha onde Jesus nasceu. Ia sempre à missa lá, às 6h30 da manhã, tinha missa também às 5h30. E a gente às vezes em árabe, pense numa missa. Entendia tudo, uma beleza. Mas participando ali, quando você vai para entrar no santuário, o santuário, quem é a pessoa mais baixa que a gente deve ter aqui? Fala aí pra gente. Quanto você mede? Não, assim, por alto, só pra gente ver. Não. 1,50, vamos pôr. Então, a pessoa mais baixa aqui, ela mede... Oi, tem mais baixo? 1,45? Você tem menos? Tá bom, vamos dizer então que a pessoa mais baixa aqui tenha 1,45 m. Quando a gente chega no santuário de Belém, ali, na grutinha, para entrar na grutinha onde Jesus nasceu, a gente tem que entrar na portinha da humildade. E essa porta da humildade, que é assim chamado mesmo, tem só 1,20 m de altura. Ou seja, independente da sua altura, para entrar ali, no lugar onde Jesus nasceu, a gente tem sempre que se abaixar. Eu então tenho 1,82 m, então eu tinha que ir bem baixinho, porque o caminho do céu é esse, é assim, é um caminho de humildade, a gente precisa se abaixar. Para a gente viver as coisas de Deus e a vontade dEle, a gente precisa se abaixar, a gente precisa ter coragem de ser humilde. Quando a gente errar, a gente deixar o outro chamar a nossa atenção. O melhor é com caridade, né? Nem sempre vem, mas seja humilde.
Se Deus te der um cargo, que eu gosto de chamar de encargo, sirva com humildade. Porque esse tempo que você está ali na frente, ele vai passar e a qualquer instante você vai precisar sentar ali de novo. E é tão bom quando a gente passa por lugares e a gente faz amigos e a gente deixa marcas de uma pessoa que é acessível, que é boa, que é agradável. O que as pessoas dizem de você, por exemplo, na sua casa, ou as pessoas que convivem com você? Será que elas têm vontade de gastar tempo, de ficar bastante tempo? Mas lembrando que humildade não é aquela coisa da pessoa falar assim, nossa, igual pela primeira vez eu tive a oportunidade de ver a Larissa cantando ao vivo aqui. Que voz linda, que dom maravilhoso. E aí a pessoa vira para ela e fala, nossa Larissa, que voz linda, maravilhosa. Não, canto nada, não é nada disso. Mentira, ela canta muito, ela sabe disso, ela tem um dom. E aí Santa Teresa d'Ávila dizia exatamente isso, a humildade é a verdade. E às vezes a gente vai para a igreja, a gente vai servir a Deus, a gente acha que não é isso não, que é mentira, porque você sabe, a gente tem noção da gente. Então às vezes a pessoa fala para a gente, que é isso, não? Mas a humildade é a verdade, não é a vaidade, né? A pessoa é tão humilde que até o orgulho dela é humilde. Não, não é isso. Por exemplo, eu vindo para cá, várias vezes eu ouvi, né, Tefão? Uma das componentes daqui do nosso retiro, ela dizia assim, olha, se tem uma coisa que eu sei fazer bem na minha vida, é mulher, tá bom, gente? É dirigir. Não, porque eu sou ótima dirigindo. Você, não é, Stefano? Dirijo bem. Começou devagar, foi assim. Começou devagar, não, eu dirijo bem, eu sou boa. Mas daqui a pouco, não, aí o assunto foi rendendo, não, eu sou ótima, olha, dá para competir aí nessas corridas aí. Foi o Stefano que veio dirigir, graças a Deus. Mas quem é ótima não veio, eu ainda não tive essa graça, essa oportunidade de ver. Gente, a pessoa se entrega assim, né? A gente nem falou nome, não falou nada. Não sei o que é isso. Graças a Deus, gente, foi a Maria que me descobriu lá na Canção Nova e me trouxe pra cá, que aí depois a gente se resolve aí. Mas eu brincava com ela, né? Eu falei, ei, deixa a gente ver você dirigindo, e a gente fala, nossa, como você é boa dirigindo. Ah, não, mas você não sabe, eu sou ótima. E aí eu brinquei com ela dizendo isso, mas isso é besteira, né? Tão pequeno. Talvez ela provavelmente seja uma ótima motorista, né? Uma pilota aí. Não, né? Mas a humildade é a verdade. Então, mas também você não precisa ficar por aí, né? Imagina a Larissa agora saindo por aí. Gente, você não tem noção do que é minha voz. Você não sabe. Não, eu cantando, não. Celine Dion fica babando. Não dá, entendeu? Não dá, não é? Imagina. Mas se a gente pode reconhecer, nossa, que linda. Ontem eu ouvi a Fabiola cantando também. Que lindo o Dom. Está ali sentado. Linda a voz, que maravilha. Está se escondendo, né? Mas é lindo o seu dom. Como foi legal a gente cantar junto, uma oportunidade ontem à noite. E é tão bom quando você... E eu tenho descoberto cada vez mais isso. Às vezes a gente tem receio de elogiar as pessoas, ou de dizer que é bom ou que está bonito, porque a gente parece até que a gente vai se diminuir com isso. Não. Elogiar o outro é tão bom. Dar um sorriso para o outro é tão bom. Ser agradável é tão bom. Em alguma hora, não faça para voltar, mas alguma hora volta para você o bem que você fez. Então, elogie, fale bem. Se não tem nada para falar também, você vai só criticar, então também é melhor silêncio de Maria, né? Guarda aí no coração, porque não vai edificar a igreja, não vai edificar ninguém, então guarda. Mas, às vezes também a gente precisa, olha só, pô, exagerou, né? Eu até falei, com os meninos mesmo eu falei hoje do ministério. Ei, pouquinho menos, está muito. Foi empolgando e a oração, e o oh, holy, holy. E aí foi subindo. E foi subindo, ó, só um pouquinho, diminui, segura. E aí a gente vai, ó, educando na caridade. Só fiz um gestinho assim, ó, um pouquinho menos. Eles entenderam, ninguém ficou magoado. E assim a gente vai aprendendo a se relacionar e é tão bom. Então, quando a gente vai tendo essa humildade, não foi porque eu queria chamar atenção, porque eu queria brigar, ou porque depois eu ia. Não, era só isso. Era só a medida, o equilíbrio. E assim, quando a gente tem a coragem de falar,
com tranquilidade, com caridade, a gente cresce tanto. E vocês têm uma oportunidade maravilhosa, todo mundo aqui, eu acredito, todo mundo é da mesma paróquia, né? Todo mundo é, não? Que legal, não sabia, bom saber, que bom. Mas como é bom vocês chegarem, então, cada um nos seus lugares, nas suas pastorais, nas suas paróquias, e poderem transbordar isso, que guardaram, que vivenciaram, que experimentaram aqui, do jeitinho de Maria, simples, portinha da humildade. Quantas vezes eu me lembro, quando alguém vai me chamar atenção, quando está difícil alguma coisa, e eu também sou músico, né? Então também tem vaidade, também tem as horas que a gente quer se achar um pouquinho. Tiagão, volta lá em Belém, portinha da humildade. E aí eu vou. As experiências que a gente faz nos dão essa oportunidade de saber para onde voltar, de ter um lugar para voltar. Então por isso que eu falei, de alguma forma, do seu jeito, registre o que Deus está fazendo dentro de você, seja na sua oração, seja na palavra que Deus te deu, que talvez você queira meditar depois, ou que você queira se lembrar dela depois. Anota, não deixa perder não. São inspirações, são momentos com Deus que devem ficar marcados para cada um de nós. Então, como é bom ver, eu até tinha preparado aqui para ler algumas das palavras de Maria, daquilo que Maria falou aos pastorinhos, ou daquilo que ela falou, por exemplo, que maravilha escutar Nossa Senhora dizendo assim para Juan Diego, olha, eu anotei certinho porque é completo, e ela disse assim para aquele índiozinho que estava com medo, o tio dele estava doente, e ela disse, não estou eu aqui que sou tua mãe? Não está tudo sob a minha sombra e proteção? Sob o meu manto, debaixo do meu manto, e nos meus braços que te protegem? Nossa Senhora consolando aquele índiozinho, falou na língua dele. Como é interessante o céu. Como vai ser bom chegar lá. Mas como é bom ter essa mãe que aqui já consola, que aqui já é presença. Eu não estou aqui, quando a gente tiver medo, ei, eu estou aqui. Não estou aqui que eu sou sua mãe, eu sou sua mãe. E aconteceu uma vez, eu falei de parecendo Nossa Senhora, mas eu até contei no momento do louvor, que certa vez um rapaz, do tamanho do Stefano assim, mas um negrão, estava no momento do grupo de oração, e ele chegou para a gente e falou assim, agora Nossa Senhora quer falar. E todo mundo, será que vai vir como por Juan Diego, né? Eu não estou aqui que sou sua mãe. O negão fechou o olho, ficou do lado da imagem de Nossa Senhora. Meus filhinhos, estou aqui nessa noite. Cara, acabou a oração. Acabou, porque um negão daquele tamanho... É sério? Não, mas é absurdo. Como a Paula dizia, que toda hora falava, nossa, não, velho, é bizarro, mas foi bizarro mesmo. Foi... E às vezes a pessoa acha que está realmente com Nossa Senhora ali no coração dela, que vai trazer uma grande revelação. Não é esse o jeito de Maria. Você já sabe logo de cara o jeito de Nossa Senhora. Imagina essa voz, um negão, meus filhinhos. Assombração na hora. Se estivesse no escuro, sumia no trecho. Mas com isso, eu não estou desrespeitando que a gente viva momentos com Maria, não, pelo contrário. Mas tem esses momentos com Nossa Senhora que são assim. Não estou eu aqui que sou tua mãe. Olha, Nossa Senhora, do jeito dela, de um jeito doce, de um jeito puro, de um jeito carinhoso, cuidadoso. Eu estou aqui, como aquela cena mais linda. Está rindo aí? Como uma das cenas mais lindas que eu já vi e uma experiência que eu fiz. Virgílio agora já foi. Respira, bebe água, Virgílio. Eu acredito que todos vocês aqui, todos nós já vimos aquele filme da Paixão, né, do Mel Gibson. E lá em Jerusalém existe a casa de Caifás, que foi onde Jesus ficou preso. Ali onde o galo cantou, na casa de Caifás, Jesus passou aquela noite de Quinta-feira Santa e aparece no filme tão perfeitamente aquela imagem, aquele momento que Nossa Senhora deita ali no chão, Jesus preso lá no fundo, e Nossa Senhora deita ali e coloca
o coração dela, a alma dela, o ouvido dela, para dizer: eu estou aqui, meu filho. Mesmo Jesus não via Nossa Senhora ali, ele estava lá embaixo, nu, preso. E quando a gente tem a oportunidade de ir lá em Jerusalém, quantas vezes também, quando a gente leva os peregrinos, a gente promove esse momento, essa experiência. Vai lá embaixo, lá onde Jesus ficou preso. A gente apaga a luz e naquele momento a gente vive esse momento, esse instante de solidão. Mas dá uma certeza tão grande, ele relatou tão bem, representou tão bem esse momento, de que nós temos uma mãe que está ali, e Jesus estava bem embaixo ali, ela não tinha um manto, mas ela tinha o coração dela inteiro abraçando o filho dela, e aquilo que são as promessas, elas vão se cumprindo, e Nossa Senhora foi entendendo que aquilo que ela guardava no coração, que era uma espada de dor transpassará a sua alma, isso aconteceu naquele instante. Eu não sei se você guardou na sua memória, nos seus momentos, essa marca, esse instante onde você viveu um momento particular com Maria ou com Jesus, que eles vão se cumprir. Que foi o que eu disse, ali com 13 anos, quando eu estava terminando aquele FIGE, o que você quer ser? Senhor, eu quero fazer algo que seja só ser de Deus. E aquilo foi ligado lá no céu, e Deus, no momento certo, me trouxe para a Canção Nova, que é o lugar onde eu vivo inteiramente para Deus, com a minha família, evangelizando, gastando a minha juventude, buscando ser perseverante, ser fiel, nas minhas quedas podendo me levantar, nos momentos em que eu fico ali naquela solidão como Jesus ficou, eu tenho uma mãe para recorrer, para me amparar, para cuidar, ela que foi serva, ela que soube servir, e quantas vezes e Jesus e Maria, eles se colocam a nos servir. Certa vez eu estava numa direção espiritual, e eu falava do ministério de música, hoje eu conduzi um pouquinho do módulo de louvor, e eu dizia que muitas vezes eu era muito indisciplinado quando eu ia conduzir um momento de oração ou quando eu ia cantar, porque às vezes eu não me preparava, e eu chegava lá rapidinho junto com o ministério, eu falava para Deus só assim: Senhor, eu preciso conduzir esse povo que está aqui, então o Senhor agora, não é por mim não é por minha causa não, mas por causa desse povo, o Senhor estende a sua mão da misericórdia aí, e me salva agora. E Deus me salvava, e a graça acontecia. Mas aí o padre que estava me dirigindo espiritualmente na época, ele dizia assim: Tiago, você já percebeu que Jesus é tão amoroso com a gente, é tão amoroso com você, que Ele se coloca mais uma vez para te servir? Eu falei: como assim, padre? Ele falou: aquele instante era para você servi-lo, era para você já ter ouvido a Ele, era para você já saber o que você ia fazer, era para você já ter toda a condução no seu coração, no seu interior, porque você tinha se preparado. Mas Jesus, mais uma vez, se coloca para te servir. Ele se dá na Eucaristia, por você, e também nesses instantes onde você precisa, no desespero, fazer algo para Deus, Ele também se coloca a te servir. Quantas vezes Deus já fez isso por você? Quantas vezes Maria já fez isso por nós? Ela foi à frente cuidando de todas as coisas. E para quem não sabe, o nome da Canção Nova não é só Canção Nova. Quem vai conhecendo a Canção Nova sabe que o nome da Canção Nova é Canção Nova, a Casa de Maria. A gente tem um nome, Canção Nova, mas tem um sobrenome, a Casa de Maria. E o Padre Jonas, que é o nosso fundador, ele diz assim: na Canção Nova, Nossa Senhora se antecipa, ela vai cuidando da casa, ela vai preparando os momentos, ela vai se adiantando para tudo aquilo que Deus tem e quer realizar. Então Nossa Senhora é sempre essa serva. Quando você chegar na sua casa, ou melhor, quando vocês forem embora daqui, Stefano, já pode, tá? Quando vocês forem embora daqui, e talvez você já tenha noção e dimensão de tudo que você tem para viver lá na sua casa, e talvez você diga assim: poxa, Tiago, eu não queria ir para lá agora, queria ficar aqui, está tão bom aqui, voltar para tudo aquilo que está lá. Faça uma experiência, pede para Nossa Senhora aí na frente: ei mãe, a senhora que esteve aqui comigo esse tempo todo, vai um pouquinho na minha frente, lá na minha casa, cuida de todas as coisas lá, acalma os corações e me ajuda a perseverar, me ajuda a seguir caminhando assim, como tudo que eu vivi aqui foi tão bom. Me ajuda, mãe, vai na frente. E a gente, quantas vezes já viveu essa experiência? De verdade Nossa Senhora preparar o ambiente, preparar os lugares. Tem promessas de Maria também, para aqueles que, eu vi alguns já, escravos de Nossa Senhora aí com a sua,
a sua como é que chama? Corrente, isso, sumiu o nome, eu sabia que era corrente, mas sumiu o nome. Com a sua corrente, e Nossa Senhora promete uma boa morte, uma morte em paz, que ela mesma levaria esses que se consagram, que fazem esse método de escravidão, que ela mesma levaria. Então, como é bom ter promessas do céu para a gente, como é bom poder caminhar assim com essa mãe. Agora, a gente vai se preparar para viver aquele momento que eu pedi para vocês guardarem. E a gente não vai fazer esse primeiro momento aqui. Como eu disse, são 2 folhas. Agora a gente vai pegar só as lembranças que foram difíceis primeiro. Separa essa primeiro. A outra você não precisa... Aliás, pode levar, deixa junto com você, porque é para você guardar. Então, lembrando, foram 4 pessoas, ou 5, se você tivesse esse número, mais as memórias, numa folha, e na outra, então, sim, esse segundo momento, com as lembranças que foram doídas, que foram sofridas, que te marcaram tão negativamente.